Bonjour! Mais uma vez, estamos no 7º Arrondissement, um dos mais clássicos aqui da cidade. Aquele imaginário popular de Paris, elegância extrema, galerias, museus, cafés, até a torre está por aqui. E quem está por aqui também, já que a Elisa não quis participar desse vídeo, ela foi passear, é a Brigitte Bardot. Aqui nós temos uma belíssima casa, tem a belíssima Brigitte Bardot também, lógico. Pera lá, gente, eu tô aqui, olha só, o Felipe acha que tá passeando aqui pelo 7º Arrondissement sozinho com a Brigitte Bardot? Nada disso. Tem muitos manifestos, muitas peças gráficas, principalmente da Air France e de alguns destinos que ela sempre cobriu. Por exemplo, Côte d'Azur, o destino Paris-Tóquio, também Índia, México e tantos outros. E tem também uns mapas aqui lindíssimos, interessantes, super coloridos e que você pode adquirir, olha só. Além de tantos outros manifestos incríveis que trazem muito da arte de movimentos franceses, do traço francês, muito do futurismo eu vejo aqui também, porque vejam só, ela está sobre Paris, com as suas ruelas, os seus edifícios, as suas praças. Olha só lá no fundo Montmartre com a Sacré-Cœur despontando na verdade na cidade. Let your life become Essas colunas são muito tradicionais aqui na cidade, elas se chamam Colonne Maury. Isso porque leva o nome do seu criador, ele já trabalhava na parte gráfica e queria deixar tudo organizadinho. Então, isso desde o século XIX, final do século XIX, foi colocado pela cidade, são em tantos pontos aqui e ainda hoje eles são muito úteis porque eles avisam dos espetáculos e manifestações culturais aqui pela cidade. Eles são enormes, são muito bonitos e foram replicados também em várias cidades europeias. Stars are seen in the dark, silence the mind. Stars are seen in the dark, silence the mind. Let your life become. O flaner francês, né? O flanar, isso é muito importante. Eu já estive aqui de alguma forma e de fato tem um livro muito interessante, talvez muitos de vocês já tenham lido, que se chama Elegância do Ouriço, tradução em português, da Muriel Barbery. E o livro se passa aqui, a trama, né? Em um prédio onde tem uma menininha muito inteligente que mora ali, aí tem a porteira do prédio, que é uma pessoa simples, mas de grande erudição, enfim. Tem toda... Eu não vou contar para vocês a história, eu recomendo que vocês leiam o livro, mas ele acontece justamente aqui. O poder, né, fascinante da literatura já me trouxe aqui, antes que eu realmente estivesse. Eu não estava procurando essa rua, a bem da verdade eu nem sabia que ela existia de fato. Pessoal, nós resolvemos comer aqui no bairro e foi assim uma experiência legal, né? Bem típica francesa aqui, praticamente só tinham franceses no restaurante. E aí pedimos o prato do dia, tinha algumas opções lá e eu pedi um frango, eu não pedia um prato com frango há muitos anos, mas como eu vi que os franceses gostam muito, eles têm uma relação lá com o cozimento do frango muito especial, eu resolvi experimentar. É cultural, né? Eles prezam muito ali o cozimento e tal, mas não é que ele tem muito sabor. A questão do molho é muito boa, o molho com mostarda Dijon, eu gostei bastante. A Elisa pediu uma sopa de cebolas, mas nós já provamos outras melhores aqui na cidade. Então, lógico que a sopa varia muito também, mas ela é boa, tá? Mas um preço mais alto, porque se trata de um bairro aqui mais elitizado. Mas a gente quis experimentar ali a ideia do francês. Tem o prato do dia, a sugestão ali da casa, mas eu achei fraco, assim, não é algo excepcional. A porção também costuma ser tão pequena quanto as mesinhas, mas eu vi que ainda, Elisa, no meu prato até que veio razoável, estou bem satisfeito, mas no prato ali das meninas pediram uma lentilha com peixe, uma coisa assim, era nada, era um nada e não parecia assim uma grande coisa. Outra coisa interessante é que em todos os locais que nós visitamos fomos muito bem atendidos. Estou falando da nossa experiência. Aí pode alguém comentar, eu não gostei disso, daquilo. É importante ali você se apresentar logo em francês e assim, eles gostam, tá? Depois começa a emendar no inglês, tudo bem, mas
começa no francês. Eu, felizmente, tenho a Elisa aqui que sabe falar um pouco de francês, então, com certeza, temos nos virado muito bem aqui. Virando a rua, a gente já encontra aqui essa chocolateria, que é bem conceituada aqui, a Jacques Genin, e tem os famosos caramelos aqui. Agora vamos ver o caramelo francês. Não foi caro, tá, pessoal? Ali foi R$2,70, lógico que é caro, mas assim, deu para pagar. Discreto. Bom, mas o doce de leite no Brasil é melhor desse. São coisas diferentes, né? Mas o doce de leite é melhor. Não tem um gostinho assim meio natural igual o doce de leite? Tinha até um pouco enjoativo. Enjoativo? Mas é pouquinho, né? Tudo bem. Daqui a pouco a gente para num outro local e come um outro doce. Que nós estamos na mesma rua, Rua do Bac, e os italianos fazem o maior sucesso pela cidade em todos os locais. Aqui temos uma bottega, La Pasta e Vino, e eles fazem também os panini. Então são sanduíches aqui que eles fazem na hora. Vocês estão vendo aqui o local bem movimentado. E não é apenas isso, são tantos restaurantes e locais de italianos aqui pela cidade, todos com grande sucesso, com os turistas e com os franceses também. Então aqui podemos encontrar produtos italianos aí de primeira grandeza. Uma maravilha aqui esse pedaço, né? Porque você tem um pouco de tudo. E sempre muito bonito também os locais, o atendimento, mas aqui o pessoal está fazendo sucesso. Muita coisa aconteceu no mundo e aqui em Paris nos anos 1800. Teve aquele fervor napoleônico, né, no começo dos 1800 e depois muita coisa se seguiu de interessante que reverbera até os dias de hoje. Então, há um certo tempo o empreendedor ele estava assim cansado desse negócio de negociação. Até um certo tempo não é que as coisas estavam lá tabeladas, tinha uma etiqueta, era um comércio à base de trocas, um jogo todo. Então ele decidiu assim, olha, vamos colocar etiqueta nos preços, sem inflação, né? Então vamos colocar ali os comerciantes em um único local, onde os clientes possam xeretar as mercadorias, quem sabe comprar até mais coisas. Parece que eu tô falando do shopping, né? Pois é, tô falando do Magazin, ou isso, o Magazine. Então foi justamente construído para esse escopo comercial. E ele está aqui até os dias de hoje, ou seja, ele serviu como base para todos os magazines e shoppings ao redor do mundo. Shopping na Lua, Magazine aqui na rua. Esse aqui é bonito, pode ficar, porque ao longo do tempo também ele sofreu diversas reestruturações aos gostos de cada época e claro, a Art Nouveau entrou aqui e entrou bem. Mesmo que você não tenha interesse, não tenha verba, não tenha crédito, não tenha vontade de comprar nada, vale a pena entrar aí. Nós saímos dali sem comprar nada, andamos um tempão. Mas poderíamos ter comprado tanta coisa legal, principalmente ali a parte dos livros, publicações, parte gráfica, tem muita coisa bonita, a parte de casa também. Mas aqui tem um detalhe histórico que vale a pena. Você que já visitou a Torre Eiffel, aqui também tem os dedos de Gustave Eiffel, porque ele construiu algumas estruturas em ferro, além de tantas outras peças do Art Nouveau. É um prédio icônico por essa parte arquitetônica, pela parte histórica, tem restaurante, tem supermercado aí dentro,
Claro, tudo com um preço um pouco mais alto, né? Estamos aqui nesse bairro, no 7º arrondissement, que é o fervo, mas eu tenho certeza que você vai comprar alguma coisa e vai nos escrever aqui pedindo o nosso endereço que você quer mandar um presente pra gente. Uma ótima pedida também aqui no 7º arrondissement é visitar aqui esse museu dedicado ao esculturista Maiola. Esse espaço foi já um convento no século XVII e aí, a um certo ponto, a musa do Maiola, desse escultor, preservou várias de suas obras e decidiu aqui fazer esse espaço museal dedicado ao escultor. Mas não apenas isso, nós podemos encontrar as suas obras aqui, mas também é um local icônico, porque é um museu mais intimista, né? Então não tem aquele clima dos grandes museus aqui de Paris, eu digo de tamanho, né? Então aqui você se sente mais à vontade, você fica ali mais tranquilo. Tinha bastante público, mas já é uma outra pegada do que o público dos grandes museus, né? O pessoal vem aqui para ver uma amostra específica e tal, como é o caso do Robert Doisneau. E eu fiquei muito feliz de ver essa exposição porque ele sempre foi um dos meus fotógrafos preferidos. Tenho livros dele lá em casa, é realmente um fotógrafo excepcional que marcou também uma identidade da cidade. Então, através de suas imagens, nós podemos ver um retrato de Paris, não só aquele romântico, não só aquela foto do beijo, né, que é aquela uma foto encenada, uma foto publicitária. Trabalhos em periferias, quanto trabalhos em indústrias, já que ele já trabalhou na Renault nos anos 1930. Ele é um dos precursores da grande fotografia aqui da cidade, do país. Então foi um prazer ver aqui centenas de fotografias do Doisneau. Realmente me marcou muito aqui nessa viagem, fiquei muito feliz de ver. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam por esse belíssimo passeio nesse belíssimo arrondissement parisiense. Tem muita coisa para ver mesmo aqui nesse bairro, nos arredores. Nós mostramos um recorte do nosso dia, uma experiência. Aqui é daqueles lugares que você precisa de muito e muito tempo. A cidade de Paris, então, um local impossível para você descobrir tudo. E essa que é a graça, sim, nós retornaremos mais vezes. Agradeço a todos os membros do canal que estão sempre nos apoiando e recebendo também materiais extras. Seja membro, é só você clicar ali no botão Seja Membro, aqui mesmo do YouTube. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, merci beaucoup, au revoir.